Meu nome é Tailane Machado, eu sou lá da Universidade de São Paulo. Queria primeiro agradecer a Sandra, a Flávia, ao João, principalmente pelo convite. Também pedir licença aos mais velhos que estão aqui, ao pessoal do GETAR, a Maria Alice, que eu tive o prazer de conhecer ontem. E aí, estava aqui ouvindo vocês e muito feliz, assim, apesar de todos os problemas, né? Eu vou contar um pouco, então, de São Paulo, né? Eu sou baiana, mas fui ainda criança para São Paulo e tal. Eu faço história, né? Curso História. Estou fazendo a minha iniciação científica sobre o trabalho intelectual e político da Beatriz Nascimento. E entrei em 2014, né, na Universidade de São Paulo, que até o ano passado não tinha cotas raciais. A gente tinha um sistema de bonificação, né, para estudantes de escola pública e tal, mas as cotas não, né. Há muitos anos, o Núcleo de Consciência Negra da Universidade de São Paulo já lutava pela implementação das cotas raciais na universidade, e somente no ano passado essa conquista foi possível, né, porque a universidade já estava num nível de vergonha que não tinha mais como escapar, né. O governo federal tinha estabelecido o prazo e o prazo estava chegando e a universidade nunca colocava as cotas. Então, eu entrei em 2014, só com essa bonificação. No ano de 2015, final de 2014, início de 2015, nós, alguns estudantes negros de dentro da universidade, de vários cursos, a gente organizou um movimento para lutar pelas cotas raciais, né, um movimento chamado Ocupação Preta. Então, a gente ocupava as salas de aula, né, muitos professores diziam que a gente invadia, mas a gente ocupava as salas de aula para exigir que a discussão sobre cotas raciais fosse feita, para exigir que o currículo tivesse mais autores negros. A gente foi expulso de muitas salas, a gente recebeu muitos xingamentos, a gente foi exposto na internet em vários vídeos e sofri perseguição de professor no período, mas felizmente a gente conseguiu. Infelizmente, nesse processo de luta pelas cotas, de luta contra a branquitude e contra esses privilégios, nesse movimento, na ocupação preta, a gente se machucou muito. Então, é muito importante quando vocês falam de afeto, porque a gente saiu com o coração partido. Assim, o enfrentamento é muito difícil, e as discordâncias também nos quebravam, né? E depois disso, né, a ocupação ela quebrou por um momento, né? Era um movimento, enfim, que se propunha horizontal. E aí, a partir daí, eu procurei outros lugares, né? Tentei organizar um coletivo negro no meu curso de História, colocar o nome de Beatriz Nascimento, mas o coletivo também quebrou, né? E atualmente eu faço parte, então, e aí venho aqui representar o pessoal do Núcleo de Estudantes e Pesquisadoras Negras. É um pessoal majoritariamente da geografia, eu sou a única pessoa da história, né? E aí eu preciso explicar. O curso da geografia lá na USP tem uma turma, assim, uma geração de muitos estudantes negros. Assim, é realmente bonito. É o único curso que eu vejo isso acontecendo, e isso antes das cotas, né, que começaram a valer a partir desse ano, 2018. E o NEPEM, né, a sigla para esse núcleo, ele surgiu em meados de 2016, né, por esses estudantes da geografia que sentiam essa necessidade de tirar da invisibilidade as discussões de questões raciais, especificamente na geografia, né, no departamento de geografia, que acho que
o professor Alex Hatz pode até falar, mas ainda está muito engatinhando nesse tipo de discussão, né? A gente tem, às vezes, na história, ou nas sociais, na antropologia, talvez uns passos à frente em relação à geografia. Então, esse grupo nasce dessa necessidade de fazer um grupo de estudo, de discutir autores negros, né? O grupo tem uma média de 12 membros, né? Sempre tem uma galera que flutua. Eles começaram muito nessa pegada de fazer o grupo de estudos, é uma coisa que permanece até hoje. No momento a gente está discutindo o livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Só que o NEPEM ele tem conseguido também uma projeção dentro do departamento de geografia, né? Por enquanto ainda está limitada a geografia e tal, pela maioria dos colegas, mas assim, eles têm conseguido construir aulas conjuntas com professores da geografia, né? Eles são chamados para falar sobre essas questões, porque tem mais propriedade do que os professores, né? E recentemente também, há pouco tempo, numa articulação do NEPEM, foi conseguido que um dos auditórios do prédio, da geografia, fosse nomeado como Milton Santos, né? Segundo o que eu percebo assim, pelos meus colegas da geografia, o Milton é muito deixado de canto dentro da universidade que ele, né, se fez e foi professor por tantos e tantos anos. Né? Então, acho que é uma luta da galera também trazer o nome do Milton, e foi uma conquista assim, muito bonita e muito grande. O NEPEM, para além do grupo de estudos, para além dessas questões políticas, também tem GTs. Né? Então, a gente organiza grupos de trabalho para determinadas coisas. A primeira atividade que a gente conseguiu fazer mais aberta foi a exibição do documentário Ori, né, da Raquel Gerber e da Beatriz Nascimento. Foi nesse momento, em abril, que eu encontrei o NEPEM, que eu me juntei a eles, que eu fui lá falar de Beatriz. E aí fiquei, né? Mesmo sendo da história, mesmo com os percalços, né? Eu saí por um mês do NEPEM, assim, é uma questão, às vezes as discussões, elas, né, as discordâncias, elas afloram, mas entendi que a afetividade e o precisar estar junto é maior do que qualquer diferença que a gente possa ter, ou discordância, enfim. A gente também tem conseguido conversar com algumas pessoas que são referência para a gente, né? A gente conseguiu ter uma primeira reunião há alguns meses atrás com a professora Flávia Rios, depois a gente conseguiu falar com o Billy Malaquias, que é lá da USP, que é da geografia. A gente também conseguiu ter uma reunião com o professor Alex Hatz, e aí a gente consegue se fortalecer, né? Porque a gente lê os autores negros e a gente fala com eles estão aqui, eles estão presentes. E daí que eu permaneço no NEPEM por essa necessidade de acolhimento, por essa necessidade de discussão, porque o meu projeto pessoal é minha iniciação, é meu futuro mestrado e tal, e é trazer Beatriz, mas isso não faz sentido se não for em coletividade, e se não for, por exemplo, para estar aqui olhando para essas pessoas que conheceram Beatriz e que conviveram com ela. Aí, falando um pouco disso, acho importante marcar também, falei do Milton Santos, Beatriz, historiadora, né, e assim, eu não sei como é no curso aqui na UF, ou enfim, nas universidades aqui do estado do Rio, mas na história USP a gente não conhece, né? E Beatriz trazia uma discussão na década de 70 já sobre quilombos, se afastando daquele quilombo mítico do Zumbi de Palmares, e uma outra ideia de quilombo para dentro da historiografia, uma ideia de que a história do negro não é só a história do escravo, que é uma coisa que permanece muito, pelo menos no curso de História da Universidade de São Paulo, né? Meu orientador, ele é formado aqui na UF, né? Ele é nascido aqui,
E ele já me falou algumas vezes, Tailane, eu acho que você poderia considerar muito a possibilidade de ir fazer o seu mestrado, seu doutorado no Rio de Janeiro, porque a Universidade de São Paulo é muito fechada, né? Então, estava até comentando mais cedo com a minha colega do NEPEM, que veio junto, a Ana, que a história lá da USP, a gente, inclusive, não lê o pessoal do Rio. Tem uma rixa gigantesca, né? E acho que não sei o contrário, mas é uma coisa... Infelizmente. É bem quinta série. Então, é isso. Eu conheci Beatriz, eu conheci o trabalho de Beatriz dentro de uma sala de aula, numa aula de História da África, não pela professora branca, mas por uma orientanda dela, aliás, negra, né, uma colega lá da História, que em um dia em que a professora não pôde dar aula, ela foi responsável por dar aula, e ela levou o documentário, ela levou o Ori, ela levou o livro do Alex Hatz, né, Eu Sou Atlântica, e falou, olha, essa é a Beatriz Nascimento, isso tem 2 anos. Né? Então, foi a partir dali que eu conheci, e assim, eu converso com os meus colegas, eu que estou sempre apresentando Beatriz aos meus colegas, inclusive negros, porque realmente a gente não tem esse conhecimento desse trabalho tão importante. Então, eu queria de novo agradecer, assim, eu estou me sentindo um pouco intrusa, né, porque todos os colegas aqui, né, do Rio, e enfim, mas dizer que o Getar, ele para mim é uma inspiração, assim, de fato. Meu sonho é que o NEPEM futuramente seja mais aberto a outros estudantes das sociais, da filosofia, da física, da química, enfim. E que a gente realmente consiga fazer um grupo que consiga discutir relações raciais para além das humanidades, para além da geografia, também pela geografia, mas para além dela, e que o que foi feito há mais de 40 anos atrás seja visto e seja lembrado e seja usado como um impulso mesmo, para que a gente continue, quem está no meio, quem está começando agora, e que a gente consiga cada vez mais lembrar e avançar nas discussões. Acho que é isso.